Depois que você limpar, deita na cama, disse meu chefe naquela noite. Ele não sabia o que eu esperava. Eu também não sabia que aquelas palavras mudariam completamente o rumo da minha vida e me levariam a tomar a decisão mais difícil que já tomei. Se você está assistindo este vídeo agora, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Essa história eu guardei por quase 35 anos, enterrada no fundo da alma. Mas hoje, preciso contar, porque talvez ajude outras mulheres que passaram ou estão passando por situações parecidas a entenderem que não estão sozinhas. Meu nome é Rosilene, tenho 62 anos hoje, mas quando essa história começou eu tinha apenas 27 anos e estava desesperada. Desesperada por dinheiro, por sobrevivência, por uma forma de alimentar minha filha de 3 anos, a pequena Júlia. Eu tinha me separado do pai dela há 6 meses, um homem violento que bebia demais e transformava a casa num inferno toda vez que chegava embriagado. Fugi dele com a roupa do corpo e minha filha nos braços, sem um centavo no bolso, sem família para me apoiar, porque meus pais tinham morrido quando eu tinha 19 anos num acidente de carro. Morava num quartinho de pensão em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um cubículo úmido que cheirava a mofo, e onde a parede era tão fina que eu ouvia tudo dos vizinhos. Pagava R$300 de aluguel, uma fortuna na época para quem não tinha emprego fixo. Fazia bicos de faxina onde conseguia. Ganhava R$50, R$60 por dia quando tinha sorte. Júlia ficava com Dona Conceição, uma senhora bondosa que morava no mesmo cortiço e cuidava de crianças por pouco dinheiro. Mas mesmo assim, o que eu ganhava mal dava para pagar o aluguel, comprar comida, pagar Dona Conceição. Foi a própria Dona Conceição que me falou do emprego. Minha sobrinha trabalha numa casa de família em Ipanema, ela disse numa tarde enquanto Júlia brincava com bonecas velhas no chão. O patrão dela está procurando alguém para fazer faxina e cozinhar. Paga bem, R$1.200 por mês, com carteira assinada, alimentação, tudo certinho. Você quer que eu fale com ela? R$1.200 era uma fortuna. Era o dobro do que eu conseguia juntar nos meus bicos. Era a diferença entre passar fome e conseguir viver com dignidade. Claro que quero, Dona Conceição. Por favor, fala com ela. A sobrinha dela, a Cristina, marcou uma entrevista para mim. O patrão se chamava Dr. Roberto. Era médico. Tinha uma clínica particular em Copacabana. E morava sozinho num apartamento grande em Ipanema. A esposa tinha falecido 2 anos antes de câncer. Os filhos já eram adultos e moravam fora do país. Ele precisava de alguém para cuidar da casa, fazer comida, manter tudo organizado. Lembro do dia da entrevista como se fosse ontem. Peguei 2 ônibus até Ipanema. Cheguei naquele prédio elegante de frente para o mar, porteiro, uniformizado, elevador espelhado. Subi até o 10º andar com o coração disparado, as mãos suadas, rezando para conseguir aquele emprego. Quando a porta se abriu, vi um homem alto, na casa dos 55 anos, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação fina, jaleco branco mesmo estando em casa. Você é a Rosilene? Ele perguntou, a voz educada, mas distante. Sou sim, doutor. Vim para a entrevista da vaga de empregada doméstica. Entre. Ele abriu espaço para eu passar. O apartamento era enorme. Sala ampla com vista para o mar, cozinha moderna, 3 quartos, 2 banheiros. Tudo limpo, mas com aquele ar de abandono, como se ninguém realmente vivesse ali, apenas existisse. Dr. Roberto me levou até a cozinha e começou a fazer perguntas. Experiência com limpeza? Sim, doutor, trabalho com isso há anos. Sabe cozinhar? Sei sim, aprendi com minha mãe. Tem filhos? Tenho uma filha pequena, mas ela fica com uma pessoa de confiança enquanto trabalho. Pode trabalhar de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Posso sim. Ele assentiu, parecendo satisfeito. O salário é 1.200 com carteira assinada, vale transporte, alimentação aqui na casa. Você almoça e janta aqui. Aos domingos folga. Aceita? Aceito, doutor. Quando posso começar? Segunda-feira que vem, 7 da manhã. Não se atrase. Saí daquele apartamento flutuando.
R$ 1.200 garantidos todo mês. Carteira assinada, direitos trabalhistas, segurança. Era a salvação que eu precisava. Cheguei em casa e abracei Júlia, chorando de alegria. Mamãe conseguiu um emprego bom, meu amor. A gente vai ficar bem agora. Comecei na segunda-feira seguinte. Dr. Roberto me mostrou a rotina. Limpar o apartamento todo, lavar e passar roupas, fazer almoço e deixar jantar pronto antes de ir embora. Ele saía cedo para a clínica e voltava por volta das 8 da noite, então raramente o via. Deixava listas na geladeira com o que queria de comida, pagamento sempre em dia no final do mês, nunca reclamava do meu trabalho. Os primeiros meses foram tranquilos. Eu limpava, cozinhava, organizava e no final do dia voltava para o meu quartinho com o dinheiro garantido. Consegui pagar as dívidas atrasadas, comprar roupa nova para Júlia, melhorar nossa alimentação. Pela primeira vez em anos, respirei aliviada. Mas depois de uns 4 meses, as coisas começaram a mudar. Dr. Roberto começou a chegar mais cedo, às 7, quando eu ainda estava terminando de arrumar a cozinha. Sentava na sala, me chamava para conversar. Como foi seu dia, Rosilene? Sua filha está bem? Você gosta de trabalhar aqui? No começo, achei que era apenas gentileza. Um patrão interessado no bem-estar da funcionária. Respondia educadamente, voltava para o meu trabalho, mas ele começou a me chamar com mais frequência, a fazer perguntas mais pessoais. Você tem namorado? Desde quando é separada? Sente falta de companhia masculina? Ficava desconfortável, mas precisava daquele emprego. Desviava das perguntas, mudava de assunto. Fingia não entender as insinuações. Até que uma noite, ele foi mais direto. Era uma sexta-feira. Eu estava terminando de limpar a cozinha quando ele chegou. Vinha de um jantar, cheirava a vinho, os olhos brilhando de uma forma que me deixou alerta. Rosilene, ele disse, encostando-se no balcão. Você é uma mulher muito bonita. Sabia? Obrigada, doutor, respondi, evitando olhar para ele. Já estou terminando aqui. Vou indo. Espera. Ele bloqueou minha passagem. Tenho uma proposta para você. Meu coração acelerou. Que proposta, doutor? Você precisa de dinheiro, certo? Para sua filha, para melhorar de vida. Eu posso te ajudar. Posso pagar mais. Muito mais. Não entendo, doutor. Ele deu um passo mais perto. Seus olhos desceram pelo meu corpo de uma forma que me fez sentir nua. Acho que você entende sim. Eu estou sozinho aqui há 2 anos. Você está sozinha também. A gente podia se ajudar mutuamente. Senti náusea subir pela garganta. O senhor está sugerindo... Não estou sugerindo nada que você não queira. Ele falou baixo, como se estivesse fazendo uma proposta comercial. Só estou dizendo que se você for gentil comigo, eu posso ser muito generoso. Dobro o seu salário. Te dou um vale extra. Ajudo com as despesas da sua filha. Recuei, o corpo tremendo. Doutor, eu preciso desse emprego, mas não desse jeito. Com todo respeito, não posso fazer o que o senhor está pedindo. A expressão dele mudou. Ficou fria, calculista. Pensa bem, Rosilene. Você vai encontrar outro emprego que pague 1.200, com seus antecedentes, sem referências, com uma filha pequena para criar? Vou encontrar sim, respondeu firme, mesmo com o medo me consumindo por dentro. Ele riu, um som sem humor. Então pode ir embora agora mesmo. Tá despedida. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Mas o senhor não pode me despedir sem justa causa. Tenho direitos. Posso sim. Vou alegar que você roubou. Tenho câmeras aqui. Posso editar as imagens. Posso fazer com que você nunca mais consiga emprego em casa de família no Rio de Janeiro inteiro. O desespero tomou conta. Doutor, por favor, tenho uma filha. Preciso trabalhar. Então aceita minha proposta. Depois que você terminar de limpar hoje, deita na cama. Simples assim. E amanhã você acorda com R$ 2.400 na conta. Sai daquele apartamento correndo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Peguei o ônibus em choque, cheguei no quartinho onde Júlia dormia tranquila nos braços de Dona Conceição. Paguei a senhora, esperei ela sair e desabei. Tinha perdido meu emprego.
Tinha perdido minha segurança. E pior, sabia que ele tinha razão sobre uma coisa. Sem referências, sem carteira assinada anterior, com uma criança pequena, seria quase impossível conseguir outro emprego igual. Mas aceitar aquela proposta? Me vender daquele jeito? Era isso que minha vida tinha se tornado? Uma escolha entre dignidade e sobrevivência? Passei a noite acordada, olhando para Júlia dormir, pensando em todas as escolhas que me trouxeram até ali. E foi naquela escuridão, naquele desespero, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que ele jamais esperava. Passei o fim de semana inteiro numa agonia que não consigo nem descrever direito. Dona Conceição percebeu que algo estava errado. Você perdeu o emprego, foi? Ela perguntou no sábado quando levei Júlia para ela cuidar, enquanto eu ia procurar trabalho. Perdi, Dona Conceição. Mas não foi culpa minha. Nunca é, filha. Ela me olhou com aquela sabedoria de quem já viveu muito. O que o patrão fez? Tentou te assediar? Fiquei em choque. Como a senhora sabe? Porque é sempre a mesma história. Mulher bonita, pobre, desesperada. Homem rico, sozinho, poderoso. Eles acham que podem comprar tudo, inclusive nossa dignidade. Ela segurou minha mão. Você disse não? Disse. E ele me despediu na hora. Ameaçou me difamar, disse que ia inventar que roubei, que ia me impedir de trabalhar em qualquer lugar. Dona Conceição balançou a cabeça. Esse tipo de homem é perigoso, Rosilene. Não volta lá. Não importa quanto ele ofereça. Sua dignidade vale mais que qualquer dinheiro. Eu sei, Dona Conceição. Mas como vou alimentar minha filha? Como vou pagar o aluguel? Já devo 2 meses para o senhorio. Ele vai me despejar. A gente sempre dá um jeito. Você é jovem, trabalhadeira, honesta. Vai encontrar outra coisa. Mas não encontrei. Passei o fim de semana batendo de porta em porta, deixando o meu nome em agências de emprego, implorando por qualquer coisa. Mas sem referências, sem experiência comprovada, com uma filha pequena que limitava meus horários, ninguém me queria. Na segunda-feira de manhã, o senhorio bateu na minha porta. Rosilene, você está devendo 3 meses agora. Ou paga até sexta ou vou ter que te despejar. Senhor Mário, por favor, só mais 1 semana. Eu consigo o dinheiro. É o que você vem dizendo há meses. Ele não tinha pena nos olhos. Sexta-feira, último prazo. Quando ele foi embora, olhei ao redor do quartinho miserável que era nosso lar. Olhei para Júlia brincando inocentemente no chão com bonecas velhas. E pela primeira vez na vida, pensei seriamente em aceitar a proposta do Dr. Roberto. Seria tão ruim assim? Era só uma noite, só um momento de fraqueza. E em troca, teria dinheiro para alimentar minha filha, pagar o aluguel, garantir nossa sobrevivência. Mulheres fazem coisas piores por muito menos, tentei me convencer. Mas toda vez que pensava nisso, sentia aquela náusea voltar. Porque não era só sobre sexo, era sobre poder. Sobre um homem rico usando sua posição para manipular uma mulher vulnerável. Era sobre ele saber que eu estava desesperada e usar isso contra mim. Na quarta-feira, recebi uma mensagem dele. Era um número que não conhecia, mas reconheci o tom. Rosilene, a proposta ainda está de pé. Pense bem. Você e sua filha precisam comer. Orgulho não paga conta. Bloqueei o número, mas a mensagem ficou na minha cabeça. Orgulho não paga conta. Era verdade. Mas se eu cedesse, o que sobraria de mim? Foi minha amiga Cristina, a sobrinha de Dona Conceição, que tinha me indicado para o emprego, que me deu uma ideia. Ela apareceu no quartinho na quinta-feira à noite, o rosto preocupado. Rosilene, minha tia, me contou o que aconteceu. Sinto muito. Nunca imaginei que o Dr. Roberto fosse esse tipo de pessoa. Ninguém imagina. É sempre assim. Eles são educados, gentis, respeitosos, até não serem mais. Cristina sentou na minha cama. Você já pensou em denunciar? Denunciar para quem? Para a polícia? Eles vão acreditar em mim, uma empregada doméstica sem provas contra um médico rico e respeitado? Não para a polícia. Para o sindicato das empregadas domésticas. Eles têm advogados, Rosilene. Podem te ajudar. E tem mais.
Se você tem mensagens dele, se tem qualquer prova, pode processar por assédio moral e sexual. Olhei para ela com esperança pela primeira vez em dias. Mas eu deletei as mensagens. Fiquei com nojo, com medo. Não pensei em guardar como prova. Tenta recuperar, vai na operadora de telefone. Eles guardam registro. E se você voltar lá, se ele tentar de novo, grava. Cristina pegou meu celular, me mostrou como ativar o gravador. Grava tudo, cada palavra, cada ameaça. E depois a gente processa o desgraçado. Mas eu não quero voltar lá. Tenho medo do que ele pode fazer. Eu entendo, mas pensa bem. Se você não fizer nada, ele vai continuar fazendo isso. Com outras mulheres, outras Rosilenes desesperadas que vão aceitar porque não têm escolha. Você tem a chance de parar isso. Passei a noite pensando nas palavras dela. E pela primeira vez, senti algo além de medo e desespero. Senti raiva. Raiva de Dr. Roberto por achar que podia me comprar. Raiva de um sistema que colocava mulheres como eu em posições tão vulneráveis. Raiva de mim mesma por ter considerado, mesmo que por um segundo, aceitar aquela proposta. Na sexta-feira de manhã mandei uma mensagem para ele. Dr. Roberto, pensei melhor sobre sua proposta. Podemos conversar? A resposta veio em segundos. Ótimo. Vem hoje à noite, 8 horas, esteja preparada. Senti o estômago revirar ao ler aquelas palavras. Mas respondi. Estarei lá. Passei o dia me preparando. Não do jeito que ele esperava. Me preparei emocionalmente, mentalmente. Testei o gravador do celular várias vezes. Avisei Cristina onde estaria. Pedi para ela ligar para a polícia se eu não desse notícias até às 10 da noite. Deixei Júlia com Dona Conceição, dizendo que tinha uma entrevista de emprego. Às 8 horas, estava na porta do apartamento dele. As mãos tremiam enquanto tocava a campainha. Quando a porta se abriu, ele estava lá, usando roupão de seda, um copo de uísque na mão, aquele sorriso predatório no rosto. Sabia que você viria. Entre. Entrei. O gravador já ativado no bolso da minha calça jeans. O apartamento estava com luzes baixas, música suave tocando. Ele tinha preparado o cenário como se aquilo fosse um encontro romântico, não uma transação comercial baseada em desespero e abuso de poder. Quer beber alguma coisa? Ele ofereceu, me servindo vinho sem esperar resposta. Não, obrigada. Prefiro ficar sóbria. Ele riu. Como quiser. Então está pronta para nossa negociação? Antes disso, quero deixar claro alguns pontos, falei, forçando firmeza na voz. O senhor disse que ia dobrar meu salário. 2.400 por mês. Correto? Correto. Ele tomou um gole do uísque. E um bônus. Hoje à noite. 2.000 em dinheiro. Considere um adiantamento. E o que exatamente o senhor espera em troca? Acho que você sabe muito bem, Rosilene. Ele colocou o copo na mesa, se aproximou. Espero que você seja gentil comigo, que me faça companhia, que satisfaça minhas necessidades. Simples assim. E se eu não quiser? Se depois de hoje eu não quiser mais fazer isso, então não recebe mais o dinheiro extra. Volta para o salário normal de empregada. Mas duvido que você não vai querer. A expressão dele era de pura arrogância. Mulheres como você sempre voltam. O dinheiro é bom demais para resistir. Senti a raiva ferver. Mulheres como eu? Sim. Mulheres pobres, desesperadas, com filhos para criar. Vocês fazem qualquer coisa por dinheiro. Ele passou a mão no meu braço e senti cada músculo do meu corpo se retrair. E eu gosto de ajudar. Sou generoso. Desde que vocês sejam gratas. Afastei o braço. E se eu gravar essa conversa? Se eu levar para a polícia? Ele riu alto. E quem vai acreditar em você? Uma empregada doméstica sem educação contra um médico respeitado? Por favor, Rosilene, não seja ingênua. O senhor já fez isso antes, não é? Perguntei pensando nas outras mulheres que ele deve ter manipulado. Quantas empregadas já passaram por isso? Algumas? Ele deu de ombros, sem nenhuma vergonha. A maioria foi esperta e aceitou. Ganharam bem, viveram melhor.
Só uma ou outra idiota como você tentou resistir. E sabe o que aconteceu com elas? Foram despedidas, difamadas, nunca mais conseguiram trabalho decente. O senhor as ameaçou também? Não precisei ameaçar. Apenas deixei claro as consequências de não aceitar minha generosidade. Ele se aproximou mais. Agora chega de conversa. Você veio aqui para um propósito. Vamos ao que interessa. Quando ele tentou me tocar, dei um passo para trás. Coloquei a mão no bolso e tirei o celular. Estava gravando tudo, Dr. Roberto. Cada palavra, cada ameaça, cada confissão. A expressão dele mudou instantaneamente. De arrogância para pânico. Você o quê? Gravei tudo. E já mandei cópia para uma pessoa de confiança. Se algo acontecer comigo, ela vai direto para a polícia, para o Conselho de Medicina, para a imprensa. Ele tentou pegar meu celular, mas eu já estava correndo para a porta. Me dá isso! Você não tem direito! Tenho sim. É minha proteção, minha prova. Abri a porta. E agora o senhor vai me pagar tudo que me deve. 3 meses de salário, aviso prévio, FGTS, tudo. Porque se não pagar, essa gravação vira pública. Isso é chantagem. Não, é justiça. Sorri pela primeira vez em semanas. O senhor pode chamar de qualquer coisa, mas vai pagar. Saí daquele apartamento com o coração disparado, mas com a cabeça erguida. Tinha enfrentado meu predador. E pela primeira vez, tinha vencido. Nos dias que se seguiram àquela noite, vivi num estado constante de medo e expectativa. Tinha a gravação, sim, mas seria suficiente? Dr. Roberto era rico, poderoso, respeitado. Eu era ninguém. Uma empregada doméstica sem recursos, sem conexões, sem nada além da minha palavra e daquela gravação no celular. Cristina me levou até o Sindicato das Empregadas Domésticas na segunda-feira. Era um escritório pequeno no centro da cidade, paredes com cartazes sobre direitos trabalhistas, uma recepcionista cansada que nos indicou para a sala da advogada responsável. Ela se chamava Doutora Patrícia. Tinha uns 40 anos, cabelo curto, expressão séria, mas gentil. Me conta tudo, ela pediu. Pegando caneta e papel, contei a história inteira, desde o começo. O emprego, os primeiros meses normais, as investidas cada vez mais explícitas, a proposta final, a ameaça de difamação e, finalmente, a gravação. Quando terminei, Doutora Patrícia estava com o rosto vermelho de raiva. Esse tipo de coisa acontece todos os dias, ela disse, batendo a caneta na mesa. Patrões que acham que podem comprar suas empregadas, que usam a vulnerabilidade delas como arma e quase sempre saem impunes, porque as mulheres têm medo de denunciar. Eu tenho medo, admiti. Ele disse que tem poder para me destruir, que nunca mais vou conseguir emprego. Ele pode tentar, mas agora você tem algo que ele não esperava. Provas. Doutora Patrícia pegou meu celular, ouviu a gravação inteira. Quando terminou, sorriu. Isso é ouro, Rosilene. Ele confessou tudo. Assédio sexual, ameaças, até admitiu que fez isso com outras mulheres. Com isso, a gente não só processa ele trabalhistas, mas também criminalmente. Mas vai dar em alguma coisa? Ou vai ser minha palavra contra a dele igual sempre? Não, porque temos a gravação. E por que vamos atrás das outras mulheres que ele mencionou? Se conseguirmos depoimentos delas, estabelecemos um padrão. Mostramos que não foi caso isolado. Foi comportamento sistemático. Passei a semana seguinte numa montanha russa emocional. Doutora Patrícia entrou com processo trabalhista, exigindo todos os direitos que Dr. Roberto tinha negado. Salários atrasados, aviso, prévio FGTS, indenização por danos morais. Ele foi notificado judicialmente e, segundo ela, ficou furioso. Ele está tentando intimidar. Doutora Patrícia me avisou por telefone. Contratou advogados caros, está dizendo que você que tentou seduzi-lo, que a gravação foi forjada. O padrão de sempre. E agora? Agora a gente dobra a aposta. Ela tinha encontrado 2 das ex-empregadas que Dr. Roberto tinha mencionado na gravação. Elas estavam dispostas a testemunhar, contar suas próprias histórias do assédio
e manipulação. Conheci as duas numa tarde. Amanda tinha 35 anos. Tinha trabalhado para ele 3 anos antes. Patrícia tinha 42. Tinha sido empregada dele há 5 anos. Ambas tinham histórias quase idênticas à minha. Propostas indecentes, ameaças quando recusaram, demissões sem justa causa. Ele me ofereceu R$ 3.000 para passar uma noite com ele, Amanda contou, as mãos tremendo. Quando recusei, me acusou de roubar joias da falecida esposa dele. Nunca consegui outro emprego em casa de família depois disso. Ninguém quis me contratar com aquela acusação. Comigo foi pior, disse Patrícia, não a advogada, a outra vítima. Aceitei a proposta porque estava desesperada. Ele me usou por 6 meses. Quando enjoou, me descartou como lixo. Fiquei grávida, ele pagou o aborto e me mandou embora com R$ 1.000 na mão. Ouvir aquelas histórias me destruiu e me fortaleceu ao mesmo tempo. Destruiu porque percebi a profundidade da maldade dele. Fortaleceu porque não estava mais sozinha. Éramos 3 mulheres, 3 testemunhas, 3 vozes contra um predador. Doutora Patrícia juntou todos os depoimentos e entrou com processo criminal por assédio sexual, formação de quadrilha, abuso de poder. A imprensa começou a se interessar. Uma repórter de um jornal popular me procurou querendo fazer matéria. No começo hesitei, mas doutora Patrícia me convenceu. Exposição pública é nossa arma, ela explicou. Homens como ele contam com o silêncio das vítimas. Quando quebramos esse silêncio, quando colocamos luz sobre a situação, eles perdem o poder. A matéria saiu numa quinta-feira. Médico acusado de assediar empregadas domésticas. Era a manchete, com foto dele saindo da clínica, tentando esconder o rosto. A reportagem contava nossas histórias, sem citar nomes completos para nos proteger, mas com detalhes suficientes para causar impacto. A reação foi imediata. O Conselho Regional de Medicina abriu investigação. Pacientes começaram a cancelar consultas. A clínica dele começou a perder credibilidade. E Dr. Roberto, pela primeira vez, estava sentindo as consequências de seus atos. Mas ele não aceitou quieto. Contratou uma equipe de advogados que começaram a me investigar. Tentaram encontrar sujeira no meu passado, algo que pudessem usar contra mim. Descobriram sobre meu ex-marido violento. Tentaram usar isso para pintar um quadro de que eu era mulher de histórico duvidoso, que tinha procurado o Dr. Roberto sabendo que ele era viúvo rico. Doutora Patrícia destruiu esses argumentos um por um. Seu passado de vítima de violência doméstica não invalida sua denúncia atual. Ela argumentou em tribunal. Se algo estabelece um padrão de vulnerabilidade que homens predatórios exploram. O processo trabalhista foi resolvido primeiro. O juiz, uma mulher na casa dos 50, que olhou para Dr. Roberto com desprezo mal disfarçado, ordenou que ele pagasse tudo que me devia mais uma indenização por danos morais. R$ 50.000 no total. Quando ouvi o valor, quase desmaiei. R$ 50.000. Era mais dinheiro do que tinha visto na vida inteira. Era a chance de recomeçar, de dar uma vida melhor para Júlia, de sair daquele quartinho de pensão. Mas Dr. Roberto apelou. Disse que o valor era abusivo, que a decisão foi baseada em emoção e não em fatos. O processo se arrastou por mais 6 meses. Durante esse tempo, sobrevivi com doações de pessoas que tinham lido a matéria e se sensibilizado com a história. Estranhos me mandavam dinheiro, comida, roupa para Júlia. Uma família me ofereceu emprego como cozinheira sem exigir referências, apenas confiando na minha palavra. Ganhava menos do que ganhava com o Dr. Roberto, mas era honesto, digno, sem aquela sombra de medo constante. O processo criminal foi mais complicado. Dr. Roberto tinha recursos infinitos para se defender. Contratou peritos que questionaram a autenticidade da gravação. Testemunhas que juraram que ele era homem, de caráter impecável. A promotora, porém, era determinada. Temos 3 vítimas com histórias consistentes, ela argumentou. Temos a gravação. Temos o padrão de comportamento estabelecido. Isso não é coincidência, é crime.
O julgamento aconteceu quase 1 ano depois da minha saída daquela casa. Foi num tribunal cheio de gente, repórteres, curiosos, apoiadores nossos, apoiadores dele. Tive que subir ao banco das testemunhas e contar tudo de novo, na frente de estranhos, enquanto o doutor Roberto me olhava com ódio puro. A advogada dele tentou me quebrar. Tentou fazer parecer que eu tinha provocado, que tinha aceitado dinheiro voluntariamente, que era tudo armação para extorquir um homem rico. Mas eu me mantive firme. Contei a verdade. Simplesmente a verdade. Quando a sentença saiu, chorei. Dr. Roberto foi condenado a 2 anos de prisão por assédio sexual, pena convertida em serviços comunitários e pagamento de cestas básicas porque era réu primário. Perdeu o direito de exercer medicina por 5 anos. Foi obrigado a pagar indenização para cada uma de nós. R$100.000. R$100.000. Não consegui processar o número. Era uma fortuna. Era liberdade. Era justiça, finalmente. Mas a vitória tinha gosto amargo, porque mesmo condenado, o Dr. Roberto não mostrou remorso. No corredor do tribunal, depois da sentença, passou por mim e sussurrou: "Você pode ter ganhado hoje, mas destruiu sua própria vida. Ninguém vai querer contratar a empregada que processou o patrão." E, por um momento, tive medo de que ele estivesse certo, de que mesmo vencendo tinha perdido algo fundamental. Minha capacidade de confiar, minha inocência, minha fé nas pessoas. Mas então olhei para Amanda e Patrícia, para as outras mulheres que tinham vindo apoiar, para a doutora Patrícia da advogada que lutou por nós sem esperar nada em troca, para Cristina que acreditou em mim desde o começo. E percebi que não tinha perdido tudo. Tinha ganhado algo precioso, uma comunidade de mulheres que se apoiavam, que lutavam juntas, que se recusavam a ser silenciadas. E isso, percebi, valia mais do que qualquer dinheiro. Os meses que se seguiram à sentença foram estranhos. Tinha dinheiro pela primeira vez na vida, R$100.000 depositados na minha conta, depois que todos os recursos de Dr. Roberto se esgotaram. Mas junto com o dinheiro, veio uma fama que não sabia como lidar. A história tinha viralizado, não apenas nos jornais locais, mas em redes sociais, em programas de televisão, em todo lugar. Eu era a empregada doméstica que tinha enfrentado o patrão poderoso e vencido. Algumas pessoas me viam como heroína, outras como o oportunista que tinha destruído a vida de um homem respeitado por dinheiro. Recebi mensagens de apoio e mensagens de ódio em igual medida. Mulheres me escreviam contando histórias parecidas, agradecendo por ter tido coragem de falar. Homens me xingavam, dizendo que eu era vagabunda, aproveitadora, que devia ter ficado calada. A exposição era avassaladora. Júlia, que agora tinha 4 anos, começou a sofrer bullying na escolinha. Outras crianças diziam coisas que claramente tinham ouvido dos pais. Sua mãe é aquela que acusou o doutor. Sua mãe é mentirosa. Tive que tirá-la daquela escola e colocá-la em outra, mais longe, onde ninguém nos conhecia. Usei parte do dinheiro para sair daquele quartinho de pensão. Aluguei um apartamento de 2 quartos em Jacarepaguá, nada luxuoso, mas limpo, seguro, com quintal onde Júlia podia brincar. Comprei móveis novos, roupas decentes, comida de verdade. Pela primeira vez, não acordava todos os dias com aquele aperto no peito de não saber se ia ter dinheiro para o aluguel. Mas a paz financeira não trouxe paz mental. Tinha pesadelos constantes. Sonhava com o Dr. Roberto me perseguindo, me encurralando, dizendo que eu nunca ia escapar dele. Acordava suando, o coração disparado, precisando checar as trancas da porta 3, 4 vezes antes de conseguir voltar a dormir. Voltei para a terapia. A psicóloga, a doutora Marina, me explicou que era trauma, que tinha passado por uma situação de abuso de poder, que tinha lutado contra ela, mas que a vitória não apagava o medo que tinha sentido, que precisaria de tempo para curar. O tempo, porém, trouxe outras complicações. Amanda, uma das mulheres que tinha testemunhado comigo, começou a ser perseguida. Alguém estava espalhando boatos sobre ela no bairro onde morava, dizendo que era prostituta, que tinha seduzido o doutor Roberto, que vendia o corpo por dinheiro.
Ela me ligou chorando uma noite. Rosilene, não aguento mais. Perdi meu emprego. Meus vizinhos me olham com desprezo. Meu filho está apanhando na escola. Não sei mais o que fazer. Tentei consolá-la, mas não tinha respostas, porque percebi que nossa vitória tinha um preço alto. Dr. Roberto tinha perdido sim, mas seus aliados, sua rede de influência, continuavam ativos e estavam nos fazendo pagar. Foi doutora Patrícia, a advogada, que sugeriu que fizéssemos algo maior com nossa história. Vocês três poderiam criar uma ONG, ela disse numa reunião que organizou entre mim, Amanda e a outra Patrícia. Ajudar outras empregadas domésticas em situações parecidas. Oferecer suporte legal, emocional, financeiro. Transformar a dor de vocês em algo que ajude outras mulheres. A ideia era assustadora e excitante ao mesmo tempo. Criar uma ONG? Eu, que mal tinha terminado o ensino médio? Mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Tinha dinheiro para investir. Tinha experiência pessoal. Tinha vontade de fazer diferença. Passamos 6 meses planejando. Registramos a ONG, chamamos de Mãos que Trabalham, Vozes que Falam. Alugamos uma salinha pequena em Madureira, perto de onde tinha morado no quartinho de pensão. Contratamos 2 advogadas voluntárias, uma psicóloga que atendia de graça 2 vezes por semana, e começamos a divulgar. As mulheres começaram a aparecer. Primeiro um gotejamento, depois um fluxo constante. Empregadas domésticas que tinham sido assediadas, que tinham sido demitidas sem justa causa, que tinham sofrido abusos de todo tipo. Cada história me partia o coração, mas também me fortalecia, porque não estava mais sozinha, e essas mulheres também não estariam. Júlia crescia vendo tudo isso. Via a mãe saindo cedo para a ONG e voltando tarde, cansada, mas satisfeita. Um dia, quando tinha 7 anos, me perguntou: Mãe, por que você faz isso? Por que ajuda essas mulheres? Porque ninguém me ajudou quando precisei, filha. Porque quero que outras mulheres saibam que não estão sozinhas, que tem gente que acredita nelas. E o doutor Malvado? Você ainda tem medo dele? Às vezes. Mas o medo não me controla mais. A ONG cresceu. Depois de 2 anos, tínhamos ajudado mais de 200 mulheres. Algumas apenas com orientação jurídica, outras com processos completos. Algumas conseguiram acordos, outras ganharam na justiça, algumas perderam, mas pelo menos tentaram. Foi através da ONG que conheci o Fernando. Ele era advogado trabalhista, tinha ouvido falar do nosso trabalho e ofereceu ajuda voluntária. Era diferente dos homens que tinha conhecido. Gentil sem ser condescendente. Respeitoso sem esperar nada em troca. Tratava as mulheres que atendíamos com dignidade. Nunca duvidava das histórias delas. Sempre lutava com tudo que tinha. Começamos como colegas. Depois como amigos. Levou quase 1 ano até ele me convidar para jantar. E mais 6 meses até eu aceitar. Porque tinha pavor de confiar em homens de novo. Tinha pavor de que ele fosse outro doutor Roberto disfarçado. Mas Fernando foi paciente. Nunca pressionou, nunca exigiu, nunca fez eu me sentir em dívida com ele. Simplesmente estava presente. E lentamente, muito lentamente, as paredes que tinha construído ao redor do meu coração começaram a cair. Não foi romance de novela. Foi real, complicado, cheio de inseguranças minhas que ele teve que navegar com cuidado. Mas foi genuíno. E depois de anos, vivendo em estado de alerta constante, finalmente consegui respirar perto de um homem sem medo. Casamos 5 anos depois de nos conhecer. Júlia, agora com 12 anos, foi minha dama de honra. A cerimônia foi pequena, apenas amigos próximos e as mulheres da ONG. Nada luxuoso, mas cheio de amor verdadeiro. Dr. Roberto tentou uma última cartada uns anos depois. Processou a ONG por difamação, alegando que estávamos usando o nome dele sem autorização para ganhar dinheiro. O processo não foi para frente porque nunca tínhamos citado o nome dele publicamente. Falávamos sobre nossa história, mas sem identificá-lo diretamente.
Foi sua última tentativa de nos silenciar. E falhou. Hoje, 15 anos depois daquela noite no apartamento dele, a ONG atende mais de 1.000 mulheres por ano. Temos 5 sedes no Rio de Janeiro, uma equipe de 20 pessoas, parcerias com sindicatos, com o governo, com empresas que querem fazer diferença. Júlia cresceu vendo tudo isso, hoje tem 19 anos. Estuda direito, quer ser advogada trabalhista como Fernando. Diz que quer continuar o trabalho que comecei, que quer dar voz para quem não tem. Quanto a mim, ainda tenho cicatrizes. Ainda tenho pesadelos ocasionais. Ainda sinto aquele aperto no peito quando vejo um homem de jaleco branco. Mas aprendi a viver com isso. Aprendi que trauma não define quem você é, apenas faz parte da sua história. E aprendi, acima de tudo, que nossa maior força vem de nos recusarmos a ser silenciadas, de transformarmos dor em propósito, de usarmos nossa experiência para proteger outras que passam pelo que passamos. Aquela noite, quando o Dr. Roberto disse depois que você limpar, deita na cama, ele não sabia o que o esperava. Esperava submissão. Esperava que eu aceitasse porque estava desesperada. Esperava mais uma vítima silenciosa para sua coleção. O que encontrou foi resistência. Foi uma mulher que disse não. Foi o começo do seu fim. E isso, essa recusa em ser reduzida a objeto, essa insistência em manter dignidade, mesmo quando tudo parecia perdido, foi o que me salvou. E continua salvando outras mulheres todos os dias. Hoje, aos 62 anos, olho para trás e vejo uma jornada que jamais imaginei viver. Aquela menina de 27 anos, desesperada, acuada num canto, enfrentando um predador poderoso, se transformou numa mulher que dedica sua vida a proteger outras de passarem pelo mesmo. A ONG que criamos há 35 anos se tornou referência nacional. Mãos que trabalham, vozes que falam. Hoje tem sedes em 12 estados brasileiros, atendeu mais de 15.000 mulheres, ganhou prêmios de direitos humanos, virou modelo para organizações em outros países, e tudo começou naquela salinha pequena em Madureira, com 3 mulheres feridas que se recusaram a deixar que a dor as definisse. Fernando se tornou meu porto seguro. Nos casamos há 28 anos e construímos uma vida baseada em respeito, parceria, amor verdadeiro. Ele nunca tentou me mudar, nunca exigiu que eu esquecesse meu trauma, nunca me fez sentir menos por causa das cicatrizes emocionais que carrego. Simplesmente me amou como sou, com toda a bagagem que trago. Júlia se formou em Direito, fez mestrado em Direitos Humanos e hoje coordena uma das sedes da ONG em São Paulo. Tem 38 anos, é casada com uma mulher maravilhosa chamada Camila e estão no processo de adoção de uma menina. Ver minha filha construir uma vida cheia de propósito, de amor, de dignidade, é minha maior vitória. Amanda, uma das mulheres que testemunhou comigo, faleceu há 10 anos de câncer. Mas antes de partir, me disse algo que nunca vou esquecer. Rosilene, aquele processo mudou minha vida. Não porque ganhei dinheiro, mas porque aprendi que minha voz importa, que eu não preciso aceitar abuso calada. Obrigada por ter tido coragem primeiro, porque me deu coragem também. A outra Patrícia continua trabalhando conosco. Hoje dirige o setor de atendimento psicológico, ajudando mulheres a processarem trauma, a reconstruírem autoestima, a entenderem que o que aconteceu com elas não foi culpa delas. Dr. Roberto nunca conseguiu recuperar completamente sua reputação. Perdeu a licença médica permanentemente depois de novas denúncias surgirem. Outras mulheres, encorajadas por nossa vitória, vieram para frente com suas próprias histórias. No final, foram documentados casos de assédio envolvendo 11 mulheres diferentes ao longo de 20 anos. Ele tentou reinventar-se como consultor, mas ninguém queria associação com seu nome. Seus filhos, que moravam no exterior, cortaram relações com ele. Morreu sozinho há 5 anos, num apartamento pequeno longe do luxo que tinha antes, sem ninguém no funeral além de um advogado que cuidava dos trâmites legais. Não senti satisfação com sua morte.
Senti apenas vazio, porque nenhuma quantidade de justiça devolve os anos que passei com medo. Nenhuma sentença apaga os pesadelos. Nenhuma vitória substitui a inocência perdida. Mas aprendi algo fundamental nesses 35 anos. Justiça não é sobre vingança. É sobre restauração. É sobre criar sistemas onde outras mulheres não precisem passar pelo que passamos. É sobre transformar dor pessoal em mudança coletiva. Dei centenas de palestras ao longo dos anos, em universidades, em empresas, em conferências internacionais. Conto minha história sem vergonha, sem esconder os momentos de fraqueza, sem fingir que fui heroína perfeita. Porque heroísmo real não é sobre ser perfeito, é sobre continuar lutando mesmo quando tudo parece perdido. Numa dessas palestras, há uns 10 anos, uma mulher jovem me procurou depois. Estava chorando. Meu patrão está fazendo exatamente o que você descreveu, ela sussurrou. As propostas, as ameaças, tudo igual. Eu não sabia o que fazer até ouvir sua história. Agora sei que tenho escolha, que posso dizer não, que posso lutar. Conectei ela com nossa ONG. Hoje, ela trabalha conosco, ajudando outras mulheres. E esse é o ciclo que mais me orgulha. Vítimas que se transformam em sobreviventes. Sobreviventes que se transformam em defensoras. Defensoras que protegem a próxima geração. A legislação brasileira mudou muito nesses anos. Leis mais fortes contra assédio sexual, proteções maiores para empregadas domésticas, sistemas de denúncia mais acessíveis. Nossa ONG teve papel importante nisso, trabalhando com legisladores, apresentando casos reais, mostrando que por trás das estatísticas existem mulheres reais com histórias reais. Mas ainda há muito a fazer. Porque enquanto houver desigualdade de poder, enquanto houver mulheres vulneráveis economicamente, enquanto houver homens que acham que podem comprar dignidade alheia, haverá casos como o meu. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas fundamentais. Primeiro, não é sua culpa. Não importa o que você estava vestindo, como você falou, se você foi gentil ou não. Assédio é sempre responsabilidade de quem assedia, nunca da vítima. Segundo, você tem direito de dizer não. Não importa quão desesperada esteja financeiramente. Seu corpo, sua dignidade não tem preço. E existem organizações, pessoas, recursos que podem ajudar você a sobreviver sem se vender. Terceiro, grave tudo. Se seu patrão, seu chefe, qualquer pessoa em posição de poder sobre você fizer propostas inadequadas ou ameaças, grave, documente, guarde mensagens. Porque quando chegar a hora de se defender, você vai precisar de provas. Quarto, não enfrente sozinha. Procure sindicatos, ONGs, advogadas especializadas, amigas, família. O peso é grande demais para carregar sozinha, e juntas somos mais fortes. Quinto, prepare-se para a luta ser difícil, porque vai ser. Homens poderosos não desistem facilmente. Vão tentar te difamar, te intimidar, te comprar. Mas se você mantiver a verdade do seu lado e não desistir, eles eventualmente caem. E sexto, você vai sobreviver. Prometo que vai. Vai doer, vai ser exaustivo, vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas do outro lado dessa luta, a vida, a dignidade recuperada, a possibilidade de reconstrução. Minha história não teve final de conto de fadas. Não fiquei rica, não virei famosa, não destruí completamente meu agressor. Mas criei algo mais valioso, uma rede de apoio que protege milhares de mulheres. Uma família que me ama sem condições, um propósito que me levanta da cama todo dia. E aprendi que força não vem de não ter medo. Vem de ter medo e agir mesmo assim. Vem de estar no chão e decidir levantar mais uma vez. Vem de transformar trauma em testemunho, dor em propósito. Aquela noite no apartamento do Dr. Roberto, quando ele disse depois que você limpar, deita na cama, foi o momento mais aterrorizante da minha vida.
mas também foi o momento que me mostrou quem eu realmente era. Não a mulher submissa que ele esperava, mas uma mulher que tinha linha que não podia ser cruzada, que tinha dignidade que não estava à venda, que tinha coragem que nem sabia que possuía. E essa descoberta, essa revelação de força interior, mudou tudo. Não apenas para mim, mas para todas as mulheres que vieram depois. Se você está assistindo este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está me assistindo, se essa história te tocou de alguma forma. Porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam inspirar outras mulheres a não aceitarem menos do que merecem. Meu nome é Rosilene, tenho 62 anos, sou sobrevivente de assédio sexual. Sou fundadora de uma ONG que ajuda milhares de mulheres. Sou esposa, mãe, avó em processo. Sou imperfeita, cicatrizada, mas de pé. E se eu conseguir, você também consegue. Essa é minha história. A história de como um homem tentou me comprar e descobriu que havia coisas que dinheiro não pode comprar. A história de como o medo quase me paralisou, mas a raiva me impulsionou. A história de como uma empregada doméstica desesperada se transformou em defensora de direitos de milhares. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi real e foi minha. E no final, essa autenticidade, essa recusa em deixar que trauma me definisse, foi minha maior vitória. Obrigada por me ouvir, obrigada por acreditar. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês merecem respeito, vocês merecem dignidade. Ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de tirar isso de vocês. Beijos do Rio de Janeiro. E que suas vozes nunca sejam silenciadas.